E agora, se prepara que o nosso próximo papo está vindo. A mediadora Dolores Orozco, que é editora-chefe de Universa, vai receber convidadas maravilhosas para esse painel, que é oferecido por Natura Todo Dia, e que vai debater como as cicatrizes contam a história do nosso corpo. Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso painel Meu Corpo, Minha História. E a gente vai começar esse papo com o depoimento de uma mulher inspiradora, a Letícia Muniz. A Letícia é modelo e ela passou por uma revisão de valores dos próprios padrões de beleza. E com isso ela conseguiu transformar não só a vida dela, mas a vida de um monte de mulher que acompanha os seus posts no Instagram. Olá, Letícia. Ai, eu tô emocionada já começo chorando. Eu estou muito feliz de estar aqui fazendo parte desse evento tão incrível, tão necessário. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estamos. Letícia, conta um eu pouquinho estou assistindo. Letícia, conta um pouquinho da tua história pra gente. Estou assistindo vocês desde o começo e estou amando, viu? Bom, eu sou modelo hoje, né? Mas é uma coisa que eu sempre quis ser desde muito nova, mas o meu corpo não existia, né? Ele não era considerado certo. E eu lutei contra quem eu era a minha vida inteira. Eu tive uma vida de transtornos alimentares, de compulsão alimentar, e sempre lutando para não ser quem eu era. Eu sempre digo que nesse caminho eu me perdi, né? Eu não sabia quem eu era. A única coisa que eu sabia é que eu queria ser uma mulher magra. E eu tentava isso com todas as minhas forças todos os dias. A maioria deles eu fracassava e isso me fazia muito mal. Eram muitas coisas que me faziam mal, né? Era uma união de tudo que eu fazia com o meu corpo para tentar emagrecer, com o mal que eu me fazia por não conseguir emagrecer. Então a minha vida quase que inteira foi baseada em simplesmente tentar ser uma mulher magra. Eu falo que o dia que eu escolhi entre ser magra e ser feliz foi o dia que eu me conheci, porque eu me libertei ali, eu escolhi ser feliz, hoje eu sou feliz, eu sou livre e eu todos os dias tento com o meu trabalho incentivar que outras mulheres também se libertem. Agora, Letícia, qual que foi a virada na tua vida? O que te fez entender que não era sendo uma mulher magra e não era desrespeitando os teus padrões que você conseguiria ser feliz e ter sucesso? O que te fez ter essa virada? Eu acho que foi um cansaço mesmo. Eu estava cansada de todos os dias. A minha vida, isso permeava a minha vida. Eu tinha sonhos, eu tinha aspirações profissionais, mas em nenhum momento o emagrecer não estava caminhando junto. E é muito difícil, né? Se você não tem um biotipo de corpo magro, é uma luta contra quem você é. E um dia eu cansei, eu não aguentava mais acordar e dormir só pensando nisso, só falando disso, só descobrindo o que mais eu poderia fazer, já que tudo que eu tinha feito não era suficiente, tudo que eu tomei, tudo que eu me machuquei, a fome que eu passava, nada era suficiente. E eu cansei de viver assim, eu decidi que eu não queria mais viver a minha vida dessa forma. E eu comecei a buscar mulheres que tinham corpos parecidos com o meu. Eu acho que a mídia ela entra como uma força muito importante nesse momento, porque eu não via na revista, na TV, corpos como o meu, então o nosso corpo era considerado errado, né? Ele não existia. E aí, quando eu comecei a encontrar mulheres maravilhosas com corpos como o meu, eu comecei a ver que o meu corpo e tantos outros existiam, que não era um corpo errado, que não era um corpo que deveria não existir. E eu comecei a enxergar a beleza além do que a que me foi ensinada. E esse foi o meu momento da virada. E Letícia, hoje você é uma dessas mulheres maravilhosas que inspiram outras mulheres que não têm essa mesma aceitação que você tem. Que recado você manda para elas? Eu fico muito feliz de ser atualmente uma dessas mulheres. Eu entendo muito bem o meu lugar porque eu quis me colocar nele. Eu pensei que se a mulher mais assim responsável, né, pela minha mudança foi a Ashley Graham, uma modelo que tem um corpo muito parecido com o meu, e quando eu vi que o dela era bonito, eu falei, então será que o meu é também?
ela foi muito responsável pela minha libertação. Então, hoje eu digo que se eu puder fazer o que essa mulher que nem me conhece fez por mim para uma mulher, meu trabalho já está feito, sabe? Então, eu fico muito feliz de poder ajudar essas mulheres que estão nesse processo, que estão se libertando como eu me libertei. E o que eu queria dizer para elas é que não existe sensação melhor do que a liberdade de ser quem você é. E aqui ao meu lado eu tô com a Ana Paula Chongani, que ela é colunista de Universa, empresária de moda e mãe da Ioluá. Chongani, que histórias do seu corpo conta sobre você? Nossa, muitas histórias, assim, acho que a gente tem aí uma infinidade de histórias para contar. Mas hoje, já que você já começou falando da minha filhota, né, e já que eu sou mãe, aquela mãe babona que acabou de dizer que clichê só é clichê porque é verdade, e a gente é babona mesmo, vou contar uma das histórias da maternidade. Eu fui mãe com 26 anos, eu fui uma mãe nova, apesar de ter uma filha super, mega, ultra planejada. Enfim, de fato, eu planejei diversas coisas. Planejei a maternidade, planejei quem era o companheiro que estaria comigo nessa jornada, planejei o quarto dela, planejei uma série de coisas. Mas quando a gente fala sobre os nossos corpos, na maternidade principalmente, tem algumas coisas que são implanejáveis, né? Quando você é mãe pela primeira vez, quando você é mãe que deseja engravidar pela primeira vez, você entra ali numa jornada de incertezas, entra numa jornada de conhecer como será o seu corpo durante a gestação, pós-gestação. De fato, durante a maternidade eu gostei muito de ficar grávida. Eu fui uma mãe grávida muito animada, eu adorei o meu corpo, eu adorei ver o meu corpo aumentando, né, aquela criança sendo gerada, mas junto com isso veio as cicatrizes, né, veio as estrias, veio as marcas da gravidez. E nesse período são diversas marcas. Algumas partes do seu corpo ficam mais claras, outras partes do seu corpo ficam mais escuros. Algumas marcas do seu corpo que você não conhecia, que estavam ali sutilmente, começam a ganhar um protagonismo. E vem as marcas que são eternas, como, por exemplo, as estrias, né? Que geram tantas preocupações, estrias na barriga. E é engraçado porque a gente vê muito a indústria, muito os influenciadores falando, diversas receitas, a avó falando, a mãe falando, as amigas falando, muita gente falando, diversas receitas para evitar essas marcas, as cicatrizes. Mas eu acho que muitas vezes a gente esquece de contar que cada corpo reage de uma forma, né? Que cada corpo tem o seu movimento, né? Chongani, antes de você continuar, eu queria agradecer a Letícia que participou aqui da nossa conversa e eu queria também chamar mais mulheres tão potentes quanto você para o nosso papo. Tá bom, chame. Vai estar aqui com a gente agora a Júlia Dias, uma super modelo. Tudo bem, Júlia? A Júlia tá fazendo a moda Rever Padrões de Beleza. A gente vai ter uma história incrível com ela. A gente também tá com a Ju Romano. Oi, Ju. Tudo bem? Oi, tudo bem? A Ju é criadora de conteúdo, influencer. E a gente também tá com a Nina Gabriela. Tudo bem, Nina? Oi, tudo bem, gente? Tudo bem, bem-vindas. Gente, eu e a Chongani, nós somos as mães desse papo aqui. Nós duas, a gente tem muito a dizer sobre essa coisa do pós-parto e enfim, as marcas que a gente carrega. Eu, por exemplo, eu sou uma mulher de 41 anos, eu carrego as estrias que lembram, e eu tenho uma relação muito conflituosa com elas, porque eu estranho a presença delas ali, e ao mesmo tempo eu fico feliz, porque elas me fazem lembrar da gestação e do meu filho, Max. Mas é uma sensação conflituosa. Para vocês também gente? Porque eu sinto um pouco de culpa por olhar e não gostar das cicatrizes que deram origem para o meu filho. É assim com você um pouco, Chongani? Então, não. Eu acho que eu lidei bem com esse lance. Eu acho que o fechamento desse lidar bem foi quando a minha filha me questionou. Eu acho que quando a gente cria uma história, as coisas fazem mais sentido. Não sei, piscianas. A gente acabou de ter uma mesa aí cheia de piscianas. Estou aqui, galera da mesa anterior, representando o nosso time de piscianas. Então teve um dia que ela me perguntou: mãe, por que você tem essas marcas na barriga? E eu falei, e a minha filha gosta muito de desenhar. Quem nos acompanha sabe que ela é uma desenhista. E aí eu falei, porque na minha barriga você já gostava de desenhar.
E já que você já gostava de desenhar, não tinha papel e caneta lá dentro. E aí você começou a desenhar na minha barriga. Então aqui são seus desenhos. Então eu gosto muito desses desenhos que você fez. Aí ela fica, aqui parece um galho, aqui parece uma flor, aqui parece não sei o quê. Eu falo, é isso. Você não sabia desenhar muito, porque você era um neném, mas você desenhava. Então esse ressignificar dessas marcas, né, dessa estria, lembrando dessa gestação, mas entendendo que isso faz parte e que quem participou desse movimento comigo foi a minha filha, acho que me fez naturalizar. Eu não sei se é gostar, mas naturalizar essas marcas no meu corpo. Gente, eu não sou pisciana, eu não tenho a sensibilidade dos piscianos, sou mariana demoníaca, mas eu não estava preparada para essa história agora. Muito linda. Gente, vocês conseguem criar com o corpo de vocês, com as marcas do corpo de vocês, dos corpos de vocês, histórias tão afetivas quanto essa? Vocês conseguem olhar com carinho para o corpo de vocês? Eu vou passar a bola aí para a Nina. Eu consigo hoje. Eu levei muito tempo até entender o meu corpo novo, porque eu passei por um processo do meu corpo mudar em pouco tempo. Então foi muito difícil, porque eu estava naquela empreitada de ser magra e eu fiz dietas doidas e eu ficava 5 horas na academia por dia, literalmente. Então foi um processo muito difícil. Não é um processo tão antigo, mas eu consigo olhar o meu corpo com carinho justamente por ele representar uma mudança muito grande e que eu saí forte disso, sabe? Eu passei por um processo muito dolorido com o meu corpo e hoje eu olho para ele e eu vejo essas marcas, elas trazem histórias junto comigo. E por que não me orgulhar dessas histórias, sabe? Conta a história de verdade. Quando a gente fala aqui, as outras meninas também comentaram já sobre isso, é verdade. Cada marca do nosso corpo traz uma história que faz a gente ser quem a gente é hoje. Então, por que tentar apagar isso? E a gente se submete a procedimentos que doem, né? Procedimentos invasivos para tentar apagar essas marcas. Eu digo que é um processo diário, a gente aceitar cada pedacinho, cada marquinha dessa no nosso corpo. É um trabalho árduo, é um trabalho diário, mas não é um trabalho impossível. Eu acho que todas nós aqui estamos aqui para afirmar isso, né? Então, eu acho muito lindo, eu consigo me ver com muito mais amor hoje e abraçar essas marcas por conta das histórias que elas contam. Agora eu queria fazer uma pergunta para a Júlia. Júlia, falar sobre as nossas marcas, as nossas cicatrizes, exige muita coragem também, porque às vezes elas envolvem uma dor, uma coisa muito profunda que aconteceu com a gente. É o teu caso, né? Como é que foi a sua jornada de autoaceitação, Júlia? É um processo, né? Como a Nina falou, não vem de uma hora para outra. A gente trabalha diariamente com isso, com muito amor. É um processo totalmente individual, só nós podemos criá-lo. E, assim, eu sempre aceitei as minhas cicatrizes, nunca tive problemas com elas. Tive conflitos internos momentâneos, mas nunca deixei me abalar, assim. E eu vejo a importância delas, sempre vi como elas eram importantes para mim, e agora, tendo toda essa repercussão que está acontecendo na mídia, eu vejo mais ainda como é importante pessoas como nós estarmos assim expostas para a sociedade, para mostrar que não tem padrão de beleza, que nós somos lindas e todas as nossas marcas são importantes, independente se elas são internas ou externas, elas contam uma parte da nossa vida, uma parte da nossa história, e é muito muito gratificante, assim, ter as minhas marcas e poder fazer parte disso tudo que está acontecendo e contar sobre elas, sabe? Sempre é um processo doloroso, sempre um processo lento, mas é lindo. É lindo essa desconstrução, ela é linda. Gente, para quem não conhece a história da Júlia, a Júlia é uma new face, é um rosto que vem fazendo muito sucesso no mundo da moda. A Júlia, aos 9 anos, ela passou por um acidente muito sério que deixou cicatrizes no rosto dela. E agora ela tem feito um trabalho lindo, além de muito competente como modelo, também de desconstrução da moda. Júlia, eu queria que você contasse um pouco como é que foi sua entrada no universo nesse mundo fashion, que é tão restrito, né? Até pouco tempo era muito restrito. Tinha um padrão muito bem estabelecido, né? Então, foi uma loucura, porque eu comecei agora na quarentena.
Entrei com uma agência aqui de Floripa, eu sou de Floripa, ela me apresentou para o mercado nacional em São Paulo e tá rolando, é um processo ainda, tô descobrindo esse mundo, é tudo muito novo para mim e o pouco que eu tô descobrindo, o pouco que eu tô influenciando e indo, eu tô adorando. E sim, a moda ela ainda é um mercado um pouco restrito, né? A gente não pode dizer que ele agora é totalmente aberto e liberal, não é um processo que a gente está passando. Então, eu acho muito importante pessoas como nós estarmos presentes dentro dele para fazer essa diferença, aumentar mais essa desconstrução e poder trazer outras pessoas, outros corpos para dentro desse mercado. E quem está bastante tempo aí no mundo da moda é a Ju Romano. Ju, conta um pouquinho pra gente aí, como é que a moda pode ajudar as mulheres a contarem histórias dos seus próprios corpos com mais autoestima, com mais amor? E como ela te ajudou também? Eu sempre gostei muito de moda, sempre via a moda como arte, né? Então, a gente se expressar. E só que, né, desde criança ali, não me porque sempre tive um corpo não necessariamente gordo quando era mais nova, mas sempre tive um corpo grande. E apesar de eu amar aquele tema, nunca tinha me visto. Então, para mim sempre foi muito complicada essa relação com a moda. Até assim, na vida adulta já faz muito tempo sobre isso, já desde 2008. Então, assim, já na vida adulta, eu fui percebendo que a gente vai usar para expressar e o é diferente, né? Porque no final das contas, a gente pode até tentar parecer alguma coisa ou tentar ser igual a outra coisa, mas no fundo, gente, todo mundo é diferente de alguma forma e justamente as nossas cicatrizes, marcas, estrias, nossas celulates, elas são completamente únicas, absolutamente únicas. E percences de particularidade, eu percebi que dava para aplicar isso na moda de uma forma que a gente conseguisse se expressar e se enxergar. Oi. A gente está enfrentando um probleminha aí técnico, coisa de ao vivo, tá cortando um pouco a sua fala. Isso, é live, né, gente? É ao vivo. Agora continua, agora melhorou, Ju. Foi? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Melhorou, né? Não sei onde eu parei, gente. Voltar pra moda, porque dou uma viajada às vezes. Foi percebendo a gente é única e por meio da moda a gente expressar, assim como por meio de várias outras artes. Claro que a minha família com a moda, né? E eu acho que roupa é uma coisa que todo mundo tem que usar, porque, né? Enfim, trabalha, sai, namora e tal. E aí, o grande problema que eu encontrei nisso é que não tinham roupas pro meu tamanho. E aí eu acho que as meninas falaram na live anterior, né? Que é óbvio que com o desenvolvimento da moda plus size, a gente foi descobrindo maneiras de se expressar. Então, aquela mulher que tinha que se esconder pelo que ela tinha de diferente, então ser gorda, com um braço grande, uma coxa larga, essa mulher que antes só podia se esconder, a única opção dela era se esconder, porque a única roupa, a única moda que servia era a moda saco de ali, que escondia tudo nela. Com o desenvolvimento da moda plus size, essa mulher ela consegue trazer as características dela. E uma grande parte do de autoestima é o autoconhecimento. E quando você bota para fora, consegue identificar as características da sua personalidade, do seu corpo, e você consegue explorar isso de uma forma artística, de uma forma que te agrade visualmente, isso ajuda muito ali a fortalecer. Eu sempre falo isso, né? É óbvio que a moda em si não é uma brusinha que vai fazer com que você se olhe diferente, com que você mude completamente. Mas esse processo de se reconhecer quando você olha no espelho, com as coisas que você gosta de usar, que você quer se expressar, ajuda a você se fortalecer realmente para enfrentar o mundo. Porque seja gorda enfrentando a gordofobia, ou seja uma mulher enfrentando junto a culpa, seja o que for, essa mulher fortalecida, ela consegue enfrentar isso de um jeito muito melhor. Não quer dizer que a moda, ter uma roupa que te sirva e que te expresse, vai mudar o preconceito que você tem.
mas ela te ajuda a você se enxergar, se posicionar e se fortalecer. Sim, acho que foi muito disso que eu consegui equilibrar ali no meu processo de crescimento e autoestima. Agora, eu vou voltar aqui com a Shongani, minha companheira de estúdio. Shongani, para as mulheres pretas, essa construção de identidade, de autoestima, de reconhecimento que a Ju citou, é diferente do que para as mulheres brancas, né? Por que caminhos ali passam? Eu acho que a gente podia até fazer uma analogia que o racismo é uma grande cicatriz social, né? Que está ali, que a gente vem o tempo todo, precisa entender e lidar. E aí a gente precisa compreender que tudo passa por esse lugar, né? A gente discutir questões raciais é importante para a gente pensar a autoestima. Uma forma da gente entender isso hoje, aqui, nesse painel, é a gente pensar como que as diferenças, elas começam pela branquitude. Então, quando a gente busca uma liderança de uma mulher gorda, essa mulher vai ser branca. Quando a gente busca uma mulher que seja referência no Vitíligos, a maioria das vezes essa mulher vai ser branca. Quando a gente busca, enfim, todas as diferenças que a gente vem construindo, ela sempre inicia e começa pela branquitude. E esse é um reflexo do racismo estrutural. Então, é muito legal quando a gente vê diversidade, mas essa diversidade precisa contemplar todas as raças e todas as etnias. A gente precisa ver mulheres gordas e pretas, a gente precisa ver mulheres atípicas e pretas, a gente precisa ver essas intersecções acontecendo, porque senão a gente discute sempre de forma superficial, senão a gente discute a diferença da branquitude e não a diferença pela diferença. Então, essa construção social a partir das diferenças interseccionalizadas, elas precisam acontecer. Não tem como a gente discutir qualquer diversidade ou pluralidade sem passar pela questão de raça, principalmente num país como o nosso, que tem diversas sequelas quando a gente fala sobre racismo, quando a gente coloca as mulheres pretas nesse debate, nesse diálogo, né? Então, eu sempre gosto de dizer que as mulheres pretas também são diversas, que as mulheres negras são diversas, né? Existe mulher negra de tudo quanto é forma. Então, quando a gente pensa nessa diversidade, contemplar a raça é fundamental. Nina, para você é assim também? Você concorda com Shongani? O que você tem a acrescentar da tua perspectiva? Eu acho que, bom, eu concordo em absolutamente tudo que a Shongani falou. Eu tenho uma conversa com amigas pretas e a gente sempre fala, existe PCD existe PCD, mulher negra PCD, existe mulher negra gorda, mulher negra magra, mulher negra que fala sobre pele, mulher negra que fala sobre moda, e não a moda para a mulher preta, moda no geral. As pessoas costumam colocar as mulheres pretas para falar sobre negritude somente. Não que se fosse uma coisa pequena, mas a mulher preta está para além da conversa do racismo, né? A mulher preta está ali para falar sobre as dificuldades de uma pessoa com deficiência, para falar sobre cabelo no geral, para falar sobre pele no geral, para falar sobre moda no geral, sabe? E acho que a passos de tartaruga está acontecendo. É bom ver mulheres como Shongani, é bom ver mulheres como Preta Araújo, como Josi Ramos, como Luane Cristina, que falam sobre essas coisas. E é para todo mundo, sabe? Moda é para todo mundo, maquiagem é para todo mundo. E acho que a galera tá cansada de ser procurada, a galera preta tá cansada de ser procurada só para falar sobre negritude, racismo e como sofre. A gente gosta de ouvir sobre a pluralidade que existe em todas as raças, né? Gente, uma coisa que eu queria dividir com vocês. Na minha relação com as minhas amigas, eu geralmente não consigo ver defeito nelas, assim. Elas falam, porque eu engordei, essa estria, meu cabelo. Eu sempre consigo ter um olhar muito generoso para as minhas amigas. E eu não tenho esse mesmo olhar comigo. Por quê? Eu acho que, imagino que com vocês também, em algum nível isso aconteça com vocês, mas por que a gente não consegue ter um olhar tão generoso com a gente mesma, as mulheres no geral, não conseguem ter um olhar com elas mesmas do que elas têm com as outras? As outras são referências, o problema das outras não são tão grandes e a gente olha para a gente e não consegue se reconhecer bonita, não consegue se reconhecer bem. Eu acho que a gente é muito mais crítico com a gente mesmo.
É muito mais fácil a gente se criticar, porque a gente se olha no espelho e se vê nua o tempo inteiro, do que a outra pessoa. Então, se a gente conseguisse ser menos críticas, se conseguíssemos ser menos críticas com nós mesmas, se a gente conseguisse ter a facilidade de amar a gente mesma, como a gente ama o próximo, as coisas seriam um pouco menos difíceis, né? Mas é complicado. A gente é ensinado a isso. A gente é ensinado a sempre olhar um defeito na gente. Acho que nós aqui, essa galera linda que está participando de todos esses toques, estão conseguindo mudar. Mas são muitos anos que a gente é ensinado a se ver assim, a procurar um defeito, a procurar algo sempre para melhorar. Então, é um processo que vai demorar muito tempo ainda, mas estamos todas nós aqui, lindíssimas, belíssimas, cada uma com a sua singularidade, para mostrar que as coisas estão mudando, graças a Deus. Ju, em que etapa desse Eu acho que tem uma processo você questão tá? também. Ai, desculpa. Eu ia perguntar aqui, em que etapa desse processo você está? Eu? A Ju. Nina? A Ju. Ah, tá. Todas, quero saber de todas agora. Na verdade, eu queria adicionar uma coisa, a fala da Nina, concordo completamente, mas acho que também tem uma questão, que muitas das nossas questões relacionadas à autoestima, que a gente dita na nossa imagem, estão relacionadas a outras questões muito mais profundas. Porque quando a gente fala de autoestima, normalmente sempre é dado a imagem. Mas a autoestima, ela tem diversos pilares. Então, ela tem segurança, por questões familiares, por questões de relacionamento. Ela é uma construção do seu ser, de toda a complexidade do seu ser. E, infelizmente, quando a gente relaciona autoestima à autoimagem, parece uma questão do tipo, apenas se olhar de outro jeito. Mas, às vezes, o que você joga no seu corpo é culpa, entre aspas, tá? Questões mal resolvidas do passado, do presente, que você usa o corpo como válvula de escape, porque é muito aceito a clipo. Todas as mulheres se autocriticam o tempo inteiro, querem coisinha, e isso é muito naturalizado. Essa válvula de escape é aquela válvula que todo mundo usa. Então, assim, tá todo mundo, por exemplo, um episódio dessa pandemia, tá todo mundo preso em casa, então super instável. E aí, para onde você joga a sua atenção? Porque é a válvula de escape do mundo. Então, às vezes, a relação de autoestima é mais profunda e exige uma análise muito mais profunda e um autoconhecimento muito maior. Então, assim, às vezes a gente consegue enxergar no outro uma beleza que a gente não enxerga, porque a gente não enxerga no outro a dor que ele se enxerga, a dor que a gente sente. Então, assim, também tem esse fator, né? É óbvio que às vezes a gente é autocrítica, meio perfeccionista consigo mesma, mas também a gente não enxerga do outro a dor que tem por trás. E quanto ao fato de onde eu tô, gente, eu acho que, assim, tem uma coisa que o corpo muda todo dia, né? Então, eu acho que eu tô no meio do processo, todo dia que eu acordo, eu acho que eu ainda tô no meio do processo, porque todo dia que eu acordo tem uma ruga nova, o meu peito caiu um pouquinho mais, aí surgiu uma estria nova, então todo dia aqui, tô no meio do caminho. Jongane, e dá pra gente construir a nossa autoestima sem que a gente seja abalado pelo olhar alheio? Como é que a gente consegue olhar pra gente mesmo sem considerar o olhar do outro? Você já consegue isso? Eu acho que não dá. Eu acho que essa é a utopia. A utopia é bom, né? Utopia é bom pra gente projetar, mas eu acho que não dá. Por isso que eu concordo que é um processo, é um ciclo diário, constante. Eu brinco que autoestima, autoaceitação, autoamor é que nem fome. Todo dia você sente fome, todo dia você se alimenta, né? Então a autoestima nos alimenta, a gente precisa se alimentar todos os dias. Mas eu acho que é isso, é menos sobre ignorar e mais sobre lidar, aprender a lidar. Eu acho que funciona mais, né? Então, estar perto das pessoas que te digam o contrário, ter um olhar para si mesmo, se olhar no espelho bastante, se precisar, ajuda de terapia, encontrar novos mecanismos, encontrar qual é o seu caminho de alimentação desse processo. Acho que a gente ainda vai ser abalado, principalmente eu acredito que a gente está no início de uma nova construção. Então, talvez não dê tempo, mas para as próximas gerações a gente já vem construindo algo novo. Então, mais do que criar uma metodologia para ignorar todo mundo, que é impossível, é melhor a gente criar processos para lidar com isso.
Nina, agora você que passou por várias mudanças que eu imagino que mexeram de alguma forma com a autoestima, a tua transição capilar, a descoloração, você viveu tudo isso no teu canal com um monte de gente, um monte de seguidores, você tem mais de quase 400 mil seguidores no Instagram, imagino que você receba elogio, mas receba crítica também. Como é que faz para se blindar de tudo isso? Como é que você vive esses processos todos sob o olhar de tanta gente recebendo tanta informação? Eu acho que a gente acorda cada dia de um jeito. Tem dias que a gente acorda assim, não quero nem saber de nada, podem falar o que for e hoje eu não tô nem aí, mas tem dias que a gente deixa o canal das energias mais aberto e a gente acaba se sentindo mal e essas críticas pegam. Se alguém aí souber a fórmula para se blindar dessas críticas destrutivas, por favor, me fale, porque eu ainda não sei. Mas ao longo dos anos, trabalhando com internet e tendo parte da vida exposta, eu tento sempre afirmar que o que eu acredito, como eu me vejo, como as pessoas à minha volta que me amam me veem, para não me deixar levar tanto com as críticas. Críticas são bem-vindas, né? Mas existem aquelas pessoas que estão ali só para te alfinetar todo dia até te deixar mal. E hoje, depois de tantos anos trabalhando, eu consigo entender essa diferença das pessoas que estão ali só te dando um toque porque elas querem te ver melhor, te ver bem, e todo mundo erra e a gente precisa aceitar críticas, mas a gente consegue ver aquelas pessoas que não estão assim, nem aí pro que você sente, elas estão ali só para te alfinetar, até te deixar mal. Então, quando chegam essas pessoas e eu consigo identificar, eu já dou aquela bloqueada, tipo, daqui não passa, aqui você não entra, porque é uma piração. A vida da internet é uma piração e a gente precisa aprender a diferenciar essas opiniões, né? Mas é muito difícil e às vezes a gente não consegue. Tem dias que a gente não consegue e a gente fica mal. Agora, eu queria voltar a falar com a Júlia. Júlia, a tua entrada no mundo da moda, você é um rosto novo, você está fazendo sucesso, mas é uma coisa bem recente, né? E você convive com a tua cicatriz desde os 9 anos. Como foi essa jornada, Júlia? Eu queria que você me contasse os pontos mais altos, em que você buscou força, o que te tirou o chão nesse processo? Então, eu falo que quando eu me vi no espelho pela primeira vez e olhei a cicatriz, eu não tive muita reação. Foi algo assim, foi uma surpresa, mas foi muito natural. Eu não sei se era porque eu era muito nova, tinha muita coisa acontecendo ao meu redor e eu não estava entendendo nada. Então, a primeira vez não foi um impacto gigante. Tipo, eu olhei no espelho, foi tranquilo. Eu lembro que a minha mãe ficou mais espantada com a minha reação do que eu me olhando no espelho com a cicatriz. E desde então, eu sempre soube lidar muito naturalmente com as minhas marcas, com as minhas cicatrizes. E sempre fui trabalhando isso comigo mesma e também com muito apoio da minha família, que eu acho que foi o principal para mim. Foi essa minha base muito sólida que eu tenho, essa relação que eu tenho com os meus pais, com os meus irmãos, esse carinho e esse apoio que eu recebo deles. Isso é muito bom, porque a gente precisa se amar acima de tudo para conseguir enfrentar essa situação, mas quando a gente tem um suporte de pessoas que importam para você e fazem a diferença na sua vida, eu acho que o processo se torna menos doloroso e talvez às vezes até um pouco mais rápido para tu aprender a lidar com os comentários das pessoas de fora e com os olhares, né? Então, eu falo que eu ainda estou aprendendo, porque eu ainda passo por situações chatas, eu ainda preciso aprender a lidar com os outros, né? Porque o problema não somos nós. Acho que a gente consegue lidar com a gente, né? Acho que a gente precisa aprender a lidar com os outros. E isso é o mais difícil, a gente saber lidar com o ser humano. O ser humano é difícil, né? São os outros, né? Afinal de contas. Os outros. Eu acho que a gente precisa ter muito amor próprio. É a base também para tudo, para tu conseguir lidar bem com as nossas marcas, né? E empatia. Empatia tanto consigo mesmo quanto com os outros. Eu acho que é o principal.
Agora, Shongani, a Júlia falou muito aqui da força dos pais dela, como foi essencial para a construção dessa autoestima depois de um evento tão traumático pelo qual ela passou. Você é mãe, a Yoluá. Como é que você trabalha a autoestima da tua filha? Como é que você está fazendo para ela ser uma mulher forte, confiante e afetuosa com a própria história do corpo dela? Olha, minha mãe sempre diz que a gente precisa ser coerente na educação, né? Sempre foi um aprendizado, minha mãe fala isso para todas as pessoas que vão na Ateliê Shongani, e eu sempre escuto isso, a gente precisa ser coerente. O que ela chama de coerência é referência, né? Não tem como eu ensinar minha filha a se amar sem me amar primeiro. E isso precisa ficar muito claro. Ela precisa me ver me amando, ela precisa me assistir me cuidando, ela precisa assistir as pessoas que estão à minha volta, seja minha família, meu companheiro, meu irmão, minha mãe, me elogiando, para que ela entenda e construa isso também. Não só para ela, mas para mim também. Então, é claro que existe uma preocupação latente no dia a dia da minha filha, que é o racismo, né? O racismo, ele faz parte do dia a dia de uma mulher negra, de uma pessoa negra, e faz parte do dia a dia de uma criança negra. E é muito cedo. Então, essa preocupação é latente. Eu tento, de alguma forma, compensar essa preocupação e esses enfrentamentos com muito carinho, com muito amor. É tudo que eu recebi quando era criança. Tem muita gente que me pergunta, mas você ensina a sua filha sobre racismo? É óbvio que não. Eu faço o contrário, ensino ela sobre força, sobre fortaleza, sobre fortalecimento, sobre referência. Eu mostro a Nina, eu mostro outras mulheres pretas, eu mostro mulheres escuras, eu mostro mulheres enderedadas. Eu preciso entregar para ela essas referências para que ela se encontre também. Eu acho que nesse momento, como eu sempre brinco, eu digo isso desde quando ela nasceu, eu sou uma mãe nova, eu sou mãe há só 6 anos. Então tem coisa que eu também não sei, ela é minha primeira filha e provavelmente a única. Tem coisas que eu estou aprendendo no caminho. Mas eu acho que o mais bonito disso tudo é que eu me revejo também, revejo esse mundo, que quando a gente é mãe, acho que você concorda, a gente revê a gente, mas a gente revê o mundo que a gente quer entregar para o nosso filho, um mundo melhor, né? Busco ser essa referência, procuro outras mulheres, principalmente as mulheres pretas e escuras, para ser referência junto com ela, e o resto eu vou aprendendo, e vou tentando, e vou errando, e vou acertando também. Nina, para você também foi assim? Seus pais ajudaram você na construção da tua identidade, da tua autoestima? Sim, sem dúvidas. Acho que eu posso dar um exemplo rápido aqui em relação ao meu cabelo. Meus pais, eles sempre cuidaram do meu cabelo, tanto o meu pai quanto a minha mãe, sempre cuidaram muito bem do meu cabelo e sempre elogiaram muito. E meus pais, a minha família, eles são referência do meu cabelo também. Os dois têm cabelo cacheado e meu irmão tem o cabelo crespo, então a gente vive nesse meio e eu acho que é muito importante, como a Shongani falou, a referência é muito importante. E ter os pais apoiando e dizendo e elogiando e sendo exemplo também, né? Eu vi meu pai com cabelo cacheado, minha mãe com cabelo cacheado a minha infância toda. Tanto quando eu alisei o cabelo, eu fiz o procedimento para deixar os cachos mais abertos, foi 100% por mim e tudo que eu vi aqui na internet, né? Não foi dentro da família, então eu tenho 100% de certeza que a minha família, que eu sou privilegiada em relação à minha família, porque eu sempre tive o apoio deles para ser quem eu sou naturalmente. Então acho que é muito importante a gente ter esse apoio das pessoas que a gente ama e que nos amam. Porque, olha, eu recebo muitos relatos de seguidoras que não tem um segundo de paz dentro de casa. Tá sentada no sofá e aí tem alguém na família, ai, você é gorda, você tem que emagrecer, fecha essa boca, ai, esse cabelo horroroso. Então, eu acho que é muito importante a gente ter o apoio de pessoas que a gente ama e que amam a gente. E é muito louco isso, né? Porque são pessoas que teoricamente nos amam e querem o nosso bem, mas que acabam trazendo um padrão quase que goela abaixo pra gente mudar, pra gente atender a uma expectativa, né, Shongani?
É reprodução, né? É isso. Tem uma coisa também que é fundamental a gente falar aqui, e eu tô aprendendo isso a duras penas, é doloroso, que a gente não cria nosso filho sozinho, né? Já tem um provérbio africano que diz que precisa de toda uma aldeia para criar uma criança. Então, isso é importante dizer, que por mais que nossos pais, né, e eu acredito que todas nós mulheres que estamos aqui nesse painel vamos concordar com isso, o nosso momento de enfrentamento é fora de casa, porque a gente não vive dentro de casa sempre, né? A sociedade cria os nossos filhos, a sociedade que vai criar a próxima geração. Por isso que por mais que eu tenha todo um cuidado, a minha filha vai para a escola, minha filha vai para o mundo. Eu quero que ela seja essa criança que conheça e explore o mundo. E é por isso que quando a gente fala das questões dos nossos filhos, ou da gente mesma, a gente não está falando só pra gente. A gente está falando para um mundo melhor, porque é só assim que a gente vai ter, de fato, o resultado que a gente quer na educação dos nossos filhos, ou na próxima geração, que vai ser a geração jovem quando a gente envelhecer. Por isso que quando a gente fala sobre entender as nossas marcas, a gente fala sobre o combate ao racismo, o combate à gordofobia, LGBTQIA+, fobia, a gente está falando pra gente, claro, para os nossos filhos, claro, mas a gente está falando para um mundo melhor, que vai impactar no meu filho, no seu filho, no filho de todo mundo que está aqui nesse estúdio. Então é isso, é sobre nós, é para todos e para todas e para todos nós. Gente, eu acabei de receber a ilustração da Bruna Maia, a dona do perfil Estar Morta, maravilhoso. Vocês estão vendo aí na tela? Estamos vendo? Eu vou ler aqui. Uma mulher no consultório, aquela cena horrível sendo medida, tem aquela coisa do riscar o corpo também, que é uma coisa extremamente traumática. E aí, botox, preenchimento, rinoplastia, peeling, aumento de seios, lipo HD, drenagem linfática, bioestimulador de colágeno, tratamento para estria, treino HIIT. Você está feliz com esses procedimentos, com algumas coisas que podemos fazer? Elas vão me deixar feliz? Bem, vão me deixar rico, diz o médico. E é bem isso mesmo, né, gente? Tá aí a indústria da beleza, muitas vezes médicos com olhar completamente insensíveis para as questões das mulheres, né? Você já passou por isso, Xongani? Eu já passei na gestação também. Eu quis ter um parto natural e eu não tive apoio da minha médica, assim. Eu praticamente fui parir escondida dela de uma forma natural na casa de parto, porque eu fui completamente contra, assim. Eu acho que foi uma das experiências mais violentas, sem contar, novamente, né, como eu digo, o atravessamento do racismo é diário, de diversos médicos dermatologistas e médicos que não me entendiam como uma mulher preta. Então, produtos que não eram exatamente para o meu tom de pele, procedimentos que não eram para mim. Então, essas sugestões, né, desde um protetor solar que não tem a ver comigo, que eu entendo que essa busca pelo dinheiro, mas que não entende essa mulher de uma forma completa, faz com que exista um apagamento e uma violência nesses ambientes muito sério, que a gente, inclusive, outro painel, a gente precisa conversar muito sobre isso, porque é extremamente violento a gente não conseguir ser atendido por quem supostamente tem que nos cuidar, né? Que são os médicos profissionais da saúde. Gente, perdemos de Romano na transmissão, a conexão dela caiu. Ju, obrigada pela participação, um beijo, minha querida. A Xongani falou há um tempinho agora sobre a filha, ver que ela se cuida, que ela se gosta. E aí eu queria trazer aqui para o nosso painel a questão do autocuidado. O que é autocuidado para você, Nina? Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre autocuidado. Eu acho que a gente se cuidar, visto pela mídia, né? Pela grande mídia, é sempre você sair do estado que você está, né? Sair de onde você está para se movimentar por algum padrão, né? E por muito tempo eu acreditei nisso. Eu acreditei, por exemplo, que eu só poderia passar um hidratante no meu corpo ou cuidar realmente da minha pele do corpo quando eu tivesse um corpo X. Isso é uma coisa muito absurda. A gente tem que cuidar de quem a gente é hoje. A gente precisa se cuidar mentalmente, principalmente mentalmente. Eu acho que a partir daí outras coisas, né, outras vertentes na nossa vida vão se movimentando para um lado bom.
sem ser muito traumático. E eu acho que o autocuidado parte daí. Quem consegue, quem pode se cuidar mentalmente, seja fazendo terapia, seja estudando, seja lendo livro, seja assistindo algum conteúdo que tenha relevância na internet. Acho que o autocuidado pode partir daí. E depois a gente vai para a parte estética, e quando eu digo parte estética, não necessariamente você fazer aplicações de várias coisas no corpo para perder gordura. Por muito tempo acreditei que o autocuidado era esse, eu passei por isso. E a gente, depois que passa por isso e consegue enxergar com mais clareza que de cuidado isso não tem nada, né? Isso aí a gente se machuca para tentar entrar num padrão para nadar contra a correnteza e você vai perder. Depois que a gente aprende isso e vê isso com clareza, a gente consegue enxergar que o autocuidado está nos mínimos detalhes. É eu sentar e enxergar, ver a minha janela, é eu sentar e ler um livro, eu olhar no espelho e conseguir ver coisas boas antes das coisas ruins. Isso é um exercício que eu faço sempre. E isso eu acho que é a maior prova de autocuidado aqui que eu faço diariamente, né? Que é eu me olhar no espelho e antes de eu olhar os meus defeitos, parece que o olho tem um imã, né? Você olha no espelho, ele vai para as coisas que você considera defeito antes. Então, quando eu consigo me olhar no espelho e olhar coisas que eu considero qualidades antes, isso é uma vitória muito grande. Isso é uma parte muito grande do meu autocuidado. Porque isso vira uma chavinha mentalmente, que você consegue olhar, ter um olhar mais bonito para a gente mesma e, consequentemente, para as outras pessoas e para toda a nossa volta. Eu acho que quando eu mudei o meu cabelo, voltei para o meu cabelo natural, muita coisa foi mudando, porque eu não enxergava o meu cabelo como bonito, por isso que eu fiz química de transformação, mas quando eu voltei para o meu cabelo natural, eu consegui... Falei, caramba, meu cabelo natural é bonito, sim. Então, peraí, se isso é bonito, olha aqui também é bonito, ali também é bonito, e aí a gente vem numa avalanche de coisas boas, sabe? Acho que isso é uma vertente muito importante, muito forte, e que a gente consegue fazer diariamente do autocuidado. E você, Júlia, tem seus rituais de autocuidado? São coisas bem básicas, né? Mais nessa questão estético, é o básico. Porém, no que vai além, eu tento aplicar sempre, todo dia na minha vida, essa questão de olhar tudo pelo lado positivo, buscar a positividade em qualquer ação que a gente faz no dia. Realmente é isso, vai além da estética, né? Tu se autocuidar. Vai além do mental também, são as tuas ações no dia a dia, como você trata as outras pessoas, como são seus relacionamentos, com quem você convive. Então, sim, eu busco sempre estar rodeada de pessoas que me fazem bem e fazer o bem para essas pessoas. Eu acho que esse é o maior autocuidado que a gente pode ter e fazer. Concorda, Shongani? Concordo. Eu concordo com tudo. Amei o que a Nina disse também sobre a gente esperar um momento perfeito, um corpo perfeito para se cuidar. E quebrar esse movimento é legal. Falar, vamos se cuidar? Que tal a gente começar hoje, do jeito que tá? Talvez isso já gere um fluxo de se conhecer melhor. Para mim, eu acho que um dos meus maiores autocuidados é o autoconhecimento mesmo. Conhecer a minha história, acessar a história de pessoas parecidas comigo, conhecer o que significa, por que eu tenho esse cabelo, por que eu tenho esse tom de pele, o que isso tem a ver com a minha família, o que isso tem a ver com a minha avó, onde isso se conecta, o que eu passei para minha filha. Me entender parte disso me faz me sentir cada vez melhor. Conhecer a minha história, sem dúvida, é um dos meus maiores e mais prazerosos autocuidados. Gente, e aí com esse recado da Shongani, essa lição que a Shongani nos deixa, eu queria agradecer por vocês acompanharem nosso painel, queria agradecer a Júlia, desejo muito sucesso para você, Júlia, na sua carreira que está começando aí, muito bem como modelo. Obrigada, muito Nina. Obrigada, Ju Romano. Obrigada, Shongani. E eu sei que eu queria pedir licença aqui para as nossas convidadas. Eu sei que a gente está falando de cicatrizes e maneiras positivas de olhar para elas, para as histórias que o nosso corpo e as marcas que elas deixam, mas tem marcas que elas não estão visíveis na pele, não. Elas ficam bem marcadas aqui dentro e aqui, e para sempre.
E aí, pensando nisso, eu queria deixar um recado, uma mensagem para as nossas autoridades. Excelentíssimo, a gente exige respeito. Estupro culposo não existe. Justiça para Mariana Ferrer.